Oi, gente, tudo bem? Daniel por aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende de que hora que vocês vão ver isso daqui. Bom, eu sou o Daniel Furtado, aqui é o XNow, é um canal de YouTube onde eu falo a respeito de design, de UX, mercado de trabalho, de carreira. E eu, Daniel pessoa física, eu trabalho há muitos anos com design, inclusive nesse mês agora de novembro eu estou comemorando 25 anos trabalhando com isso. E basicamente, quase o mesmo tempo, eu também trabalho como professor. Na verdade, assim, eu já comecei a trabalhar como professor antes de ser designer, eu já trabalhava como professor dando aula particular de alguma disciplina no ensino médio, biologia, física, química. A minha mãe foi minha professora de física no ensino médio, acho que física e matemática. Então, assim, eu sempre fui muito nerd, sempre gostei muito de estudar. E eu sempre, então, paralelamente, trabalhei com essa questão de ser designer e ser professor simultaneamente. E nesse meu dia a dia de designer, professor, etc., eu participo de muitos eventos online. Então, eu participo de eventos que são, às vezes, palestras para algum time de design, às vezes eu faço uma participação num evento maior de algum centro, de algum curso, etc. E eu fiz uma participação na semana passada num evento que foi a primeira semana de tecnologia e robótica Paula Souza. E nessa palestra, nesse bate-papo que eu tive, eu falei com o pessoal que é aluno e aluna do Paula Souza, dos cursos que são relacionados à tecnologia. É uma garotada mais jovem do que eu, assim, com 18, 20 anos. Acho que até, se bobear, até um pouquinho menos. E eu deixei aberto, assim, eu falei sobre o X, o que que era, o que que era uma pesquisa, por que que é importante pesquisa na hora que a gente está desenvolvendo software. O nome da palestra era UX, Design, Usuários e Oportunidades. A palestra está online, eu vou depois pegar o link e colocar na descrição para quem quiser assistir. E foi muito legal, porque eu gosto muito de interagir com o pessoal que está começando na carreira ou que nem parou para pensar que eu vou começar numa carreira. Então eu acho muito legal bater um papo com o pessoal. E aí mandaram uma pergunta para mim. Então a Daiane, que foi a organizadora do evento, me mandou uma pergunta de um dos participantes, o Matheus. E eu falei assim: eu vou gravar um vídeo e vou responder o Matheus. Matheus, essa é para você, cara, eu vou responder para você. E ele mandou uma pergunta que, na verdade, não foi a primeira vez que eu ouvi, mas como você começou no X? Então eu vou tentar responder isso orientado, até fica aqui um disclaimer, orientado para você que está terminando o ensino médio, que está fazendo um colégio técnico, que está no começo da sua faculdade, alguém que é mais jovem está pensando a respeito de carreira. Então, vou tentar responder essa pergunta dando o contexto dessa época, quando eu era jovem, vou tentar lembrar, e também acho que hoje em dia como que a gente poderia fazer se quisesse começar. Não é um vídeo como começar, é um vídeo como comecei. E é um vídeo como comecei. Eu tenho outros vídeos como comecei. Esse é um vídeo respondendo o Matheus como eu comecei com isso. Então, primeiro, Matheus, obrigado pela pergunta que você fez. Eu acho que é muito interessante. É uma pergunta muito complicada de responder, rapaz. É muito complicado de responder. Mas basicamente é o seguinte. Eu, Daniel, eu sempre fui um menino muito nerd. Muito, muito nerd. E quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, eu ganhei acho que meu primeiro computador, mais ou menos com 10 anos, por aí, que era um Apple II. Então era um computador que você ligava na televisão e que não servia para basicamente nada. Mentira, ele servia para um monte de coisa e serviu para eu aprender Basic, que era uma linguagem de programação que a gente utilizava na época, assim, uma linguagem... Vou chamar de amadora, se você é desenvolvedora, desculpa, mas mais amadora ali no começo, porque eu era criança, estava mexendo, eu era amador mexendo naquilo. Então, eu aprendi a mexer no computador naquela época e eu fui colocado, porque eu quis, na verdade, num curso de informática naquele tempo. Eu lembro que eu queria fazer um curso mais complicado, mas era muito caro. Aí meu pai e minha mãe me colocaram num curso mais básico, mas foi muito legal. Então eu era um moleque, era pequeno, e eu ali fui aprender um pouco mais sobre essas coisas de programar, de mexer no computador, etc. Então, primeiro ponto da história de como eu comecei com o X. Eu comecei com o X porque lá atrás, quando eu era molequinho, eu ganhei um computador e eu comecei a gostar muito de tecnologia naquela época. Comecei a gostar muito de tecnologia. Para mim, o computador era divertido porque ele tinha jogos mais legais do que os jogos que tinham, por exemplo, no meu Atari. Então, naquela época, os videogames não eram tão sofisticados igual um PlayStation 4 ou 5.
Então eu comecei a ter esse negócio do computador porque eu queria jogar, sinceramente, eu queria jogar, eu queria carregar jogos, e os jogos que tinham ali, de repente, eram jogos mais legais. O tempo foi passando, eu fui gostando cada vez mais disso de computador, eu fui gostando cada vez mais de ter jogos no computador, então eu lembro que eu fiz um rolo, troquei uma bicicleta por um MSX, que era um computador também daquela época, da década de 90, comprei esse MSX, não lembro exatamente o ano, era um Hot Beat. Comprei esse MSX, então, Matheus, eu comprei um computador, troquei por uma bicicleta, um computador por um computador melhor, e comecei a ficar muito interessado por isso de computador. Mas eu sempre gostei do computador para fazer coisas visuais e não para programar. Eu não gostava necessariamente de programar, eu gostava de fazer coisas visuais. Então eu programava para fazer coisas visuais. Às vezes essas coisas visuais eram joguinhos de texto, às vezes era poder desenhar o Sonic, então tem um Sonic aqui atrás, desenhar o Sonic, às vezes era poder fazer N coisas, então eu gostava muito, muito, muito disso. O tempo foi passando, terminei o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, eu morava numa cidade chamada Ubatuba, no litoral do estado de São Paulo. Eu vim para uma festa de aniversário de um amigo meu, e o pai dele tinha uma agência de publicidade e propaganda. Quando eu entrei na agência de publicidade e propaganda, que era a casa, né, era na frente da casa, eu vi que tinha computadores, tinha scanner, tinha impressora colorida, era um negócio que era muito, muito raro nessa época. Pô, eu tô falando há 25 anos atrás, isso, 25 anos atrás. Então, 25 anos atrás, eu tive essa possibilidade de mexer ali no computador. Eu falei, posso usar o computador para fazer uma sacanagem? Sacaneei o meu amigo usando o Photoshop, imprimi, entreguei ali na festa, e ali eu consegui meu primeiro estágio. Foi meu primeiro estágio que eu consegui, de novo, voltando os passinhos para trás, porque eu gostava muito de mexer no computador e eu gostava de fazer coisas coloridas e coisas de design, eu nem sabia que era isso, né? Mas coisas de design ali. Congela ali esse tempo, comecei o meu primeiro estágio, então trabalhando com design gráfico. Quando eu comecei a trabalhar nesse meu estágio de design gráfico, possibilidades se abriram para mim. Então eu recomendo muito que você, que é jovem, se você tem possibilidade de fazer um estágio, mesmo que esteja um estágio ganhando quase nada, mesmo que seja um estágio onde você receba ajuda de custo, faz um estágio. Faz um estágio, porque dentro do estágio você vai ter a possibilidade de aprender coisas novas, isso vai abrir a sua visão das coisas que tem na sua frente. Então aquilo abriu muito a minha visão para poder ter uma profissão. Então poder ter uma profissão. Quando eu fiz esse estágio, então de novo, eu tinha 18 anos de idade, eu não era diretor de TI numa empresa nem nada, eu estava fazendo um estágio. Nesse estágio eu trabalhava fazendo folder, cartaz e coisas assim, e aprendi muita coisa ali no estágio, aprendi muita coisa porque eu era forçado a aprender essas coisas. Então, a hora que eu aprendi essas coisas, trabalhar com computação gráfica, que era mais ou menos o que a gente chamava na época, eu trabalho com computação gráfica, achei muito massa, computação gráfica é muito legal, era a minha cara, achei que muito legal, pensei, pô, é nisso que eu quero me especializar, é isso que eu quero ser quando eu crescer, eu quero trabalhar com computação gráfica. Comecei, então, por causa desse estágio, a trabalhar não digo, a conhecer web design, porque estava começando essa disciplina no mundo, web design, isso e aquilo, comecei a correr atrás de aprender web design. Quando eu saí do estágio, eu voltei para a cidade de Ubatuba, que era de onde eu via, meus pais moram lá, meus irmãos moram lá, um beijo para eles. Quando eu voltei para lá, eu tinha um conhecimento de computação gráfica, nem de design, de computação gráfica, e com esse conhecimento de computação gráfica eu comecei a fazer alguns freelances. O que é fazer um freelance? É fazer algum trabalho por fora. Então eu comecei a fazer algum trabalho, fazer o cardápio de alguém, fazer um logo de alguém, fazer, sei lá, alguma coisa aqui, outra ali. E eu comecei a ter muito interesse pela parte de web design. Só que eu tô falando de uma época que as pessoas não tinham nem e-mail. Entende? Tipo, muitos anos atrás as pessoas não tinham nem e-mail. Então o que eu fiz? Eu comecei a dar aula disso. Comecei a dar aula de CorelDRAW, dar aula de, sei lá, Word, dar aula de um monte de coisa, de Windows, etc. Comecei a me especializar nessa coisa de dar aula de computação gráfica enquanto eu era um freelancer, enquanto eu fazia trabalhos por fora. Então, aí vem uma segunda coisa, para você que é jovem ali, tá estudando. Então, a primeira tenta arrumar um estágio, enquanto você ainda tem possibilidade de arrumar um estágio. Segunda coisa comece a estudar as coisas que você ama. Então, se você ama muito uma coisa, que você percebe no estágio que é uma coisa que você ama, comece a estudar essa coisa que você ama. Então, eu comecei a estudar isso que eu amava, e um dos jeitos de você estudar, aliás, eu acho que um dos melhores jeitos de você estudar, é você se propor a ser professor.
Então, um dos jeitos que você armazena muita informação, você é obrigado a transportar a informação para outras pessoas. Então, eu comecei a correr atrás de ser professor disso, de Core, de Photoshop, etc. Comecei a me especializar principalmente em Photoshop. Principalmente em Photoshop. Que era e ainda é uma das minhas paixões na vida, que é o Photoshop. Então, imagina, um negócio de 30 anos que eu ainda amo, adoro aquilo lá. Ainda estudo Photoshop, mesmo não aplicando no meu trabalho diário, ainda estudo, vejo os vídeos, pratico um monte de coisa. Então eu acho que é muito importante você escolher uma dessas coisas que você ama e tentar se aprofundar naquilo que você ama. Então no meu caso era Photoshop. Quando eu comecei a me aprofundar em Photoshop, eu comecei a ter que estudar outras coisas, por exemplo, fotografia, por exemplo, perfis de cores, ajuste de cores, calibrar monitor, fazer um monte de coisa porque eu amava Photoshop. Aí eu fiz uma especialização, uma certificação, na verdade, uma certificação da Adobe, que é a dona do Photoshop. Então eu virei um Certified Expert, um expert em Photoshop. Isso nos anos 2000, 2010. Então era uma figurinha que ia em tudo quanto é evento, dava aula, treinava professores em cima de Photoshop. E olha que eu não falei a palavra X ainda. Nesse tempo, eu gostava de ser freelancer, de fazer o trabalho para os outros, assim, de controlar o meu tempo. Controlar o meu tempo. Mas eu decidi que o meu nome como freelancer não ia ser Daniel. Que o meu nome como freelancer ia ser Wizen, que é o nome da minha empresa. Eu pus um nome numa empresa, eu fundei uma empresa que eu tinha 20 e poucos anos, 23, 24 anos. Então eu fundei essa empresa. Parece que eu fiz um prédio. Não, eu resolvi que ao invés de falar Daniel, eu ia falar Wizen. Foi isso. Isso em 2001. Então, a minha empresa fazia web design. É isso que a minha empresa fazia, cara. Então, assim, caras e minas. A minha empresa fazia web design, Matheus. Então, ia fazer web design porque era coisa que eu amava fazer também. Eu amava fazer Photoshop e amava fazer web design. E o meu jeito de fazer web design era um jeito diferente de outras pessoas fazer web design, porque eu gostava muito do Photoshop, eu gostava de pintura digital, então eu fazia algumas coisas que tinham um acabamento diferenciado, então eu tentava fazer acabamentos diferentes usando o Photoshop, usar o Photoshop como compositor, ao invés do programa vetor, ao invés do Illustrator, por exemplo, usar o Photoshop para fazer a composição das coisas que eu ia fazer com web design. O tempo passou, mais ou menos 2009, eu comecei, de novo, eu estava vendendo muito website e vendendo sites agora que tinham um gerenciamento de conteúdo. Talvez você já tenha visto, você já tenha ouvido falar no WordPress e no Joomla. Então a gente fazia sites com isso, que eram sites onde eu tinha que programar um pouco. Então assim, eu nunca larguei de programar também, então eu tinha que programar um pouco para fazer aquilo ali. Continuei trabalhando com isso, a gente ainda faz isso na minha empresa. E basicamente em 2010, algumas empresas começaram a pedir para a gente fazer no estúdio, na empresa, coisas que não eram website, não era um site. Era arrumar algum sistema que agora era um sistema web. Então eu fui estudar isso e descobri que tinha um ramo do design chamado design de interação. Então, pela necessidade do que os meus clientes ou do que o mercado pedia, aí eu fui estudar design de interação. O tal do design de interação é uma área, uma disciplina, vai paralela ao design, paralela, não, filha do design, que trata dos artefatos interativos. Então, a construção, melhoria, posicionamento dos artefatos interativos, vulgo sites, sistemas, aplicativos, etc. Imagina que, de novo, em 2009, a gente nem falava a palavra aplicativo por aí, isso era uma coisa mais rara. Então, o iPhone estava nasceu em 2007, 2009, ele era um bebê ainda. Então, eu comecei a trabalhar com o tal do design de interação. Então, ó, de novo, voltando no tempo, estágio de design gráfico, professor, especialista em software, me especializei no que eu amava, fui me especializar no que eu amava e não no que eu não amava, então eu amava, por isso eu fui ser especialista. Comecei a criar uma carreira como freelancer que tinha uma marca. Em 2009, me juntei com um sócio, porque eu precisava de abandonar um pouco a parte de ser professor especialista e ser acadêmico, ser professor especialista, não na academia natural, mas na academia, curso técnico, coisa assim, preparatório, para gente de 18 anos. Então, fiquei muito tempo dando aula para pessoas jovens e no ensino médio também. Professor especialista, comecei meu estúdio fazia web design, daqui a pouco começou a aparecer a possibilidade de eu trabalhar com design de interação, então era uma subdivisão. Em algum momento o design de interação esbarra, isso na história do design de interação, na história do UX, ele esbarra com o UX. Por que ele esbarra com o UX? E tudo isso para eu responder a sua pergunta, como eu comecei. Então eu não comecei começando, opa, eita nós, hoje eu vou começar. Não foi assim que eu comecei. Eu comecei com várias pequenas transições. Então, várias pequenas transições. Uma dessas transições foi, para eu fazer um sistema melhor para alguém,
redesenhar o sistema para alguém, no design de interação, a gente depende muito de trabalhar uma coisa chamada usabilidade. E também interação humano-computador, mas usabilidade. Então as pessoas me chamavam a minha empresa para falar, olha, a gente tem esse sistema, a gente precisa melhorar a usabilidade dele. Aos poucos, a tal da usabilidade foi recebendo superpoderes extras. Então o design de interação, com a sua parte enorme tratando a usabilidade, começou a receber coisas extras. Essas coisas extras eram melhoria de arquitetura de informação, porque não adianta nada você fazer alguma coisa não encontrável, porque o que não é encontrável não pode ser usável. Então, eu preciso... Isso é a frase do Rosenfeld. Então, eu preciso aprimorar a arquitetura de informação para que as pessoas possam usar. Comecei a ter que estudar arquitetura de informação. 2010, acho que 2010, fiz o primeiro curso que seria de UX. Então, foi de um pessoal da Faber Ludens, que era uma escola na época de design de interação, mas que tinha lá um curso de arquitetura de informação em UX. Então, eu fui, fiz esse curso, e comecei a ficar muito interessado nisso. E comecei a perceber em 2011 que o mercado começou a levar usabilidade e arquitetura de informação para o X. Começou a levar essas disciplinas para o X. Então eu que trabalhava com uma parte de arquitetura de informação voltada para sistema, que é o que a gente faz também no design de interação, comecei a trazer coisas de UX para dentro do meu negócio, para dentro da minha empresa e para dentro de mim, como professor. Em 2013 ou 14, eu fui convidado para dar aula numa pós-graduação, numa disciplina de arquitetura de informação. Que era... Eu precisei estudar arquitetura de informação para fazer sistemas melhores. Quando eu fui chamado para isso, eu falei para o coordenador, por que não a gente inverter o nome e chamar já de UX? A gente botou o nome de UX. Era numa pós-graduação de marketing e a minha disciplina virou UX. Que era muito nova na época, assim, era difícil, estou falando de 2014, 6 anos atrás. Então era mais difícil alguém ter isso de UX. Criei uma grade para trabalhar com o UX ali dentro da disciplina, então eu caí nesse mundo do UX porque eu tinha uma empresa, como eu comecei, então eu não comecei com o UX. Eu caí ali dentro porque eu tinha uma empresa de web design que começou a fazer coisas para sistemas, que precisou tratar sistemas preciso fazer sistemas mais fáceis. Comecei a ler um monte de coisa envolvida nisso, que ninguém nem falava de UX, falava de outras coisas que envolviam o X, falava muito de design, que era uma coisa que eu já sabia, já amava. Então eu comecei a fazer essas melhorias e comecei a trazer essas pitadas de UX para o meu trabalho. Então, eventualmente, como a gente jogando uma tinta colorida em cima de um copo d'água, tem um momento que você começa a tingir aquilo, até que você substitui a água por outra coisa, e você vira uma mistura de cores ali, uma mistura de outras coisas. O meu dia a dia ficou muito voltado para trabalhar com o X. Porque eu comecei a falar, nossa, o que a gente precisa então para melhorar esse sistema é entender pontos para trás do sistema, que às vezes não tem nada a ver com a interface gráfica, por exemplo, que às vezes não tem nada a ver tem a ver com se eu botasse um adesivo colado nesse papel aqui, eu melhorava o sistema lá na frente. Então eu comecei a estudar cada vez mais e desde então desde 2014, faz parte do meu dia a dia estudar o X, trabalhar o X para as empresas, de várias maneiras, fazendo sistemas, descobrindo sistemas, normalmente sistemas complexos, junto com o pessoal de TI, claro. Comecei a fazer isso e em 2016, 2 anos depois, eu abri o XNow, fundei o XNow, sou CEO do XNow, abri o XNow como um canal para eu poder falar a respeito de UX, que era algo que eu estava estudando muito, mas que tinha baixa demanda. Então não tinha curso, não tinha muita gente me chamando. Então eu estudava bastante, criado grade, criado conteúdo, né? E eu comecei a colocar esse conteúdo ali. Então, resumidamente, comecei num estágio de design porque eu gostava muito de Photoshop. Me especializei em Photoshop porque eu gostava muito de Photoshop. Virei especialista com título de especialista de Photoshop. Expert certificado do Photoshop. Com o Photoshop eu comecei a fazer parte de site. Com a parte de site eu comecei a abandonar um pouco o Photoshop. Trabalhar com outras coisas. Essas outras coisas derivaram o trabalho de design de interação. O trabalho do design de interação na minha empresa e me forçou não, porque eu amo, né? Então não me forçou, mas me forçou a estudar arquitetura de informação e usabilidade. Com o estudo de arquitetura de informação e usabilidade, eu comecei a ter que estudar outras coisas, como, por exemplo, pesquisar os usuários, etc. E hoje em dia, eu trabalho com o UX
Eu diria até que eu trabalho mais com design, sabe, do que com o X. Então foi assim que eu caí no X. Para você que é jovem, que está começando, então, dicas. Escolhe alguma coisa que você ama, estuda aquilo que você ama, porque o que você ama vai te dar força para você continuar estudando e ser mais especialista do que aquilo. Existem muitas coisas que a gente pode amar no mundo. A gente pode amar nutrição, a gente pode amar ioiô, a gente pode amar mountain biking, a gente pode amar Photoshop. Nem todo mundo vai amar a mesma coisa que você. Então, se você amar alguma coisa, pelo próprio estímulo de você amar, você insistir em estudar aquilo, você vai provavelmente se destacar de outras pessoas porque você ama aquilo, você estuda aquilo, você é especialista naquilo, e ser especialista em alguma coisa, você vai ser generalista em outros, mas especialista em alguma coisa, vai te abrir a visão para você ter que começar a ser generalista em outros. Então, você você estudar ou se aprofundar em alguma coisa, vai puxar o gancho para estudar outras, e essas outras, quem sabe no futuro, alguém pega um bololó de coisa e bota um nome numa disciplina, o X, que é um termo guarda-chuva para N coisas. Então, basicamente, essa é a minha história. Então, para você, para o Matheus, para as Camilas, para as Robertas e para os Robertos, escolhe alguma coisa que você ama, persegue a coisa que você ama, estuda aquilo que você ama, mais do que os outros, porque não é todo mundo que ama o que você ama, usa aquilo para te aumentar a visibilidade das coisas, não estreitar demais a visibilidade. Então, para aquilo, através daquela coisa que você ama, olhar o mundo que está à sua volta, e quem sabe você arrumar um trampo em algum lugar como estagiário naquilo, e começa a perseguir aquelas coisas. As coisas que você vai amar 20 anos atrás, 25 anos atrás, não necessariamente vão nem sequer existir no futuro da sua carreira. Mas é por isso que é importante você ter flexibilidade para entender. Então, as coisas que eu estudava, por exemplo, o Joomla, eu estudei bastante tempo, ou o Flash, que eu estudei muito tempo, hoje em dia é irrelevante. Tá morto, tá fadado a morrer agora em dezembro de 2020. Então, a gente tem que estudar, olhar alguma coisa, olhando o N, e quem sabe aquele N vira um nome de disciplina, por exemplo. Então, basicamente, essa é a minha história. Não sei se isso te ajuda, ou ajuda você, que é jovem, a perseguir alguma coisa assim, mas persiga aquilo que você ama. Persiga aquilo. Porque se você não perseguir o que ama, e você for só colocado nas situações, você talvez fique mais infeliz no seu trabalho, ou talvez você não performe tão bem no seu trabalho, você não faça o trabalho tão bem. Então, persiga um pouco o que você ama. Se o que você ama não paga, é uma droga, não tem como você ter recursos, arruma outro jeito de tentar estar perto do que você ama. Sabe? Perto do que você ama. Eu amava muito fotografia. Eu nunca pude ser um fotógrafo. Apesar de eu estudar fotografia, ter escrito apostila de fotografia, eu nunca fui um fotógrafo, ter um estúdio. Mas eu tenho um estúdio para gravar vídeo, me traz para perto de coisas que eu amo, que é, por exemplo, a fotografia. Então é basicamente isso. Deixa eu colocar aqui uma telinha final. Se você assistiu esse vídeo até agora e você tem alguma dúvida, se você quer desabafar, se você quer falar assim, pô, e aí, o que mais? Como que eu posso fazer? Como que é estar numa cidade pequena, etc. Usa a parte de comentário aqui do YouTube para você perguntar alguma coisa. Eu vou ter o maior prazer em responder. Se for alguma coisa complicada demais em responder num e-mail, eu vou gravar um vídeo para você. Então, faz isso, escreve, se inscreve aqui no XNow. A gente bateu 30 mil inscritos e inscritas, eu estou felicíssimo com isso. Então, eu espero que isso esteja ajudando você a entender carreiras. E, de novo, dá um like, compartilha, se inscreve e deixa, se você assistiu o vídeo até o fim e você gostou do vídeo, deixa um emojizinho que tem um inseto. Só para deixar a gente perturbado pensando por que um inseto. Não tem motivo nenhum, tá? É só para saber se apareceu um insetinho aqui, porque você viu o vídeo até o final. É isso, muito obrigado, tchau e vejo vocês por aí em outros vídeos. Até!